Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje eu vou falar sobre, será que branding é uma pseudociência ou pode ser considerado uma pseudociência? Porque é isso que alguns clientes acham que é, né, basicamente. Mas antes de começar, eu quero te dizer que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda marcas a justamente encontrarem o seu posicionamento, a sua identidade e a sua expressão. Já trabalhei com marcas como Itaú, Pets, Ambev, Whirlpool, LiveUp, Cora. Se você acredita que a sua marca precisa de uma consultoria para ajudar nesse processo de desenhar uma plataforma de marca e também a sua expressão, acesse galileunogueira.com/contato, seleciona lá Galileu Branding, peça o seu orçamento e o meu time vai entrar em contato com você para a gente entender como que a gente pode te ajudar e quem sabe a gente não trabalha junto nesse processo de consultoria. Além disso, BDP O Guia, aquele livro que vocês tanto pediram, está disponível para venda. É um guia prático para quem quer aprender a criar ou gerenciar uma marca, através de 15 capítulos, mais de 288 páginas e exercícios práticos ao final de cada capítulo, para você colocar justamente a mão na massa e exercitar tudo aquilo que você acabou de aprender. O livro está nos mais vendidos da categoria de publicidade na Amazon. A gente tem diversos reviews muito positivos e muitos cidadãos satisfeitos. Se hoje é o seu momento de comprar o livro, também galileunogueira.com/livro, e aí você já cai direto no link da Amazon. E a última novidade, último aviso, BDP Imersão São Paulo, Powered by ESPM. A imersão que você já conhece agora ganhou robustez da maior e mais respeitada universidade de marketing do país. Vão ser 2 dias, 12 horas de conteúdo, 22 e 23 de novembro de 2024, aqui em São Paulo, lá na SPM da Joaquim Távora, um lugar lindo, onde a gente vai poder ter aulas teóricas pela manhã, fundamentos do branding, e à tarde a gente vai colocar em prática, em workshops muito práticos em grupo, para justamente você não ter dúvida nenhuma na hora de executar aquilo que você acabou de aprender. Se você quer avançar na sua carreira em branding, se tornar um expert e estar na jornada nesse processo, você tem que fazer o BDP Imersão Powered by SPM nessa turma. Acesse galileunogueira.com/BDP e garanta sua vaga. A gente está com matrículas abertas e são só 39 vagas. Sim, é branding de perto, pra gente estar, juntinhos, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Cidadãos, a gente tem um ponto aqui que eu precisava discutir e eu comecei falando no início, justamente sobre o fato de considerarem branding uma pseudociência. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, antes do lançamento do BDP Imersão Powered by SPM, o quanto a gente que trabalha com isso, como profissionais de marketing, comunicação, branding, principalmente todo mundo que está ali na esfera que atua em marketing, vive um dia a dia muito complexo e um dia a dia muito difícil e também muito frustrante. Basicamente, quando a gente conversa aqui, eu e você, cidadão, vocês relatam sempre a frustração que está dentro de alguns lugares, algumas caixinhas. Meu chefe não acredita em marketing, meu chefe acredita que o produto por si só vende, ele não libera a verba para eu fazer nada, ele acredita que marketing bom tem que ser mais com menos, eu não tenho dinheiro para contratar ferramenta nenhuma, eu não tenho equipe, ou a minha equipe é muito enxuta, eu não faço publicidade direito porque não tem verba para comunicação, eu não tenho uma agência, eu só tenho alguns profissionais alocados aqui, o que não me dá liberdade criativa, nem também vazão para fazer campanhas maiores. São diversas frustrações. E toda vez que a gente vai conversar sobre isso, e eu vou conversar com executivos, eu sempre fico tentando entender de onde vem a ideia de que marketing é algo supérfluo, que é algo que você faz, mas você não tem certeza de resultado, que é algo que é uma linha dentro do orçamento de muita despesa, que no final das contas, se a empresa estivesse melhorando no produto, estivesse trazendo novos produtos ou inovações, se ela estivesse fazendo um bom relacionamento com vendas, o negócio já estava garantido. E para mim é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que você conversa com esses empreendedores, donos de marca, que não acreditam em marketing, eles têm as suas próprias marcas preferidas, eles têm as marcas que são referência e eles conversam e no seu discurso eles falam, não, mas eu quero ser um dia, igual o Nubank do relógio, eu quero ser o Nubank da educação. Só que quando você vai falar na parte prática de o que você tem que fazer então para se tornar o Nubank da educação, aí o papo muda de figura. Aí a gente não tem mais essa discussão de dinheiro, verba, orçamento, ferramenta, aí se vira com o que você tem. E quando eu tava refletindo sobre isso, na minha vivência ao longo desses 14 anos, principalmente dentro do mercado corporativo, que foram quase 11, né? A gente tá falando de 15 anos já de experiência aqui, 4 anos de empresa, que inclusive completa agora em outubro. Galileu Branding completa 4 anos em outubro. A gente tem 11 anos de corporativo, mais 4 de empresa. Então, quando eu olho pro corporativo, era ainda pior esse cenário. Porque quando eu tô na consultoria, atendendo um cliente que me contratou para fazer uma consultoria, o cenário é bem diferente, porque o cliente já sabe que ele tem um problema, ele já sabe que precisa de marca, ele já sabe que precisa ter muitos esforços de marketing, ele já me contratou
sabendo. Então ele também vai me ouvir e vai me dar ouvidos, inclusive, justamente porque ele sabe que ele tem um problema. Quando a gente está no mercado corporativo, a figura muda um pouco. Porque ali a gente agora tem que provar para o nosso chefe que nem sempre é alguém de marketing, alguém que veio de vendas e aí migraram essa pessoa do cargo para marketing, alguém que era de um outro lugar, de um outro departamento e fez uma mudança, uma transição de carreira e caiu em marketing, mas não sabe muito bem como fazer. E aí quando a gente está num cenário como esse, o profissional que está abaixo dessa estrutura precisa ficar ensinando o seu chefe a por que ele deveria fazer isso. E esse chefe também, por mais que ele saiba de marketing, seja ele um gestor como gerência ou uma diretoria, ele também vai ter que ensinar ao VP dele, ao presidente, ao diretor que está acima dele, ao superintendente. Também existe uma cascata. Então esses efeitos, eles são muito nocivos, porque você tem um presidente que não sabe muito de marketing, não acredita tanto, um vice-presidente ou um superintendente que também sabe muito pouco, um diretor que às vezes sabe pouco ou sabe nada, e aí você tem você, que tá aqui se qualificando, comprando o BDP o Guia, fazendo o BDP Imersão, fazendo tantas outras coisas para poder trazer um trabalho bem feito, consistente, coerente e que vai trazer resultado de negócio, mas toda essa cadeia que tá acima de você não acredita ou não te dá ouvidos. E quando a gente vai conversar do porquê essas pessoas não acreditam, quando a gente tenta entender o que está acontecendo, eu percebo que as respostas são as mesmas, dadas a quase uma pseudociência mesmo. A maioria das vezes você tem chefes dizendo: não sei como observar o retorno do investimento, eu não sei como mensurar as ações de marketing, eu não sei como que isso pode acrescentar na minha margem de lucro, eu não sei se realmente vai fazer sentido fazer influenciadores ou não, eu não acredito que se a gente fizer um reposicionamento vai mudar alguma coisa. Não dá pra mensurar, é intangível, é subjetivo, é emocional. Se coloca o lugar, principalmente de branding, que é uma disciplina relativamente nova aqui no Brasil, se coloca no lugar de uma pseudociência mesmo. Porque a pseudociência tem essas características, que não dá pra mensurar, que não dá pra medir, não dá aquilo, não dá aquilo outro. Só que na realidade, branding, ele bebe na sua construção, né, dentro da sua plataforma de marca, de posicionamento, de estratégia mesmo, de essência de marca, de personalidade. Cada uma dessas tarefas dentro de uma estratégia, digamos assim, ou cada uma dessas partes de uma estratégia, elas bebem de fontes como psicologia, comportamento do consumidor, neurociência. A gente tem marketing que, de fato, já foi provado e comprovado cientificamente. A gente tem uma série de coisas que já foi comprovado com evidência, inclusive, de resultado, do qual o branding bebe para poder criar uma disciplina tão forte, tão robusta, que adiciona a uma estratégia de marketing. E aí, antes de começar a discorrer um pouco mais sobre isso, eu peguei algumas características que determinam o que é ou não uma pseudociência. Eu vou ler a minha cola aqui, você que está ouvindo no Spotify não está vendo, mas você que está no YouTube, você vai ver eu lendo o celular e tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Algumas coisas caracterizam uma pseudociência, são elas: a falta de testabilidade e refutabilidade. Então, elas são, geralmente, quando você vai falar de uma disciplina de pseudociência, elas são vagas, são interpretativas, elas se ajustam aos resultados. Aquela coisa do retroplanejamento, que você vai lá e fala: nossa, isso aqui deu errado. Por exemplo, você fez uma estratégia errada. E aí você vai pra imprensa e fala: tudo isso foi pensado, na realidade a gente colocou ali, plantou um erro pra imprensa ficar falando, pra depois a gente vir aqui consertar. Segundo, a ausência de evidências empíricas sólidas. Então, as teorias de pseudociência, elas têm pouco suporte baseado em dados empíricos ou alguma observação. Então, geralmente são tendenciosas, não dá para replicar esse mesmo experimento. Tem uma resistência à revisão por pares, ou seja, são disciplinas que ela segue ali com a pessoa, o teórico, e ninguém revisou, e ninguém refutou, e ninguém comprovou, e ninguém discutiu com você. Você segue você com seu pensamento. Fonte: Arial 12, Vozes da Minha Cabeça. Quarto, uso de jargão científico de maneira excessiva. E aí é onde a gente vê a história, né, desses jargões que medicina ortomolecular quântica, neurociência aplicada à teoria do comportamento válido express, sei lá. Nomes que a gente não simplesmente passam a ideia de credibilidade, mas no final das contas não é nada. A gente tem apelo à autoridade ou tradição. Então, ao invés de você ter uma teoria fundamentada em dado ou teste, ela apela à autoridade ou de uma figura carismática, ou de uma tradição, ou de um senso comum. Que é aquela coisa que você fala: não, mas isso aqui é ancestral. São sabedorias populares. Então, você está simplesmente colocando uma tradição que está sendo replicada. A falta de progressão e evolução é o sexto ponto. Então, a ciência está sempre evoluindo, mas no final das contas, a pseudociência, ela não evolui. Ela está sempre ali naquele mesmo lugar. Ela nunca vai para o próximo passo. Ela nunca tem ninguém estudando e colocando e adicionando mais revisões ali para o negócio conseguir ganhar ainda mais sustentação. Na ciência a gente tem, sei lá, a evolução das vacinas. Você tem lá uma evolução, método científico, um estudo, etc, para que ela comece a crescer e você tenha uma vacina mais eficaz, mais rápida, mais barata, mais fácil de armazenar. Você tá sempre fazendo upgrades ali. Na pseudociência você não tem. E você tem alegações exageradas ou absolutas
absolutas, né? Então, explicações como cura para todas as doenças, explicações do universo, soluções milagrosas, coma o alho no café da manhã e cure a diabetes, coisas do tipo. Rejeição de um consenso científico, então elas não rejeitam quando de fato alguém se propõe a fazer essa revisão. Não, isso aqui tá enviesado, isso aqui é um outro lugar. Falta metodologia científica rigorosa, então basicamente você não consegue nem ter critério padronizado, nem análise ou nem replicabilidade, que é uma característica de ciências, e uma confusão entre correlação e causalidade, são os 10 pontos que caracterizam uma pseudociência. Então eles confundem a presença de uma correlação entre dois eventos, com a suposição de que um causa o outro, mas não tem nenhuma relação científica, nenhuma base científica para mostrar essa relação de causalidade. Então, beleza, a gente entendeu aqui que basicamente pseudociência é: eu venho, crio uma teoria da minha cabeça, replico ela algumas vezes com os meus clientes ali, os resultados, eles não são comprovados, não existe dado ou base para comprovar. Nessa replicação, cada vez o experimento tem um resultado diferente, então para um cliente funciona, para outro não, para outro funciona melhor, outro funciona pior. E você ainda começa a colocar um monte de termos que você inventa para poder caracterizar aquilo como algo do outro mundo, como metodologias ou protocolos ou coisas do tipo, para poder trazer credibilidade. A questão, como eu falei já aqui no começo do episódio, é que branding não é uma disciplina comum à pseudociência, que você não consegue fazer nenhum desses 10 pontos. Se a gente for olhar cada um deles aqui, falta de testabilidade, ausência de evidências empíricas, se olhar cada uma dessas características, em marketing, a gente tem mais do que evidência científica. A gente tem neurociência que estuda baseado no comportamento do olhar, baseado em monitoramento do ser humano quando ele observa uma publicidade, o estímulo dos sentidos. Existem estudos olhando córtex frontal. Tem uma série de evidências científicas que mostram o quanto determinadas marcas performam melhor que outras, determinadas mensagens de comunicação têm capacidade justamente de ser fixadas de uma maneira mais fácil, a maneira como você define uma trilha sonora, a maneira como você cria um jingle. Tudo isso tem estudo científico, já foram testados. Quando a gente fala dos 5 sentidos na publicidade, por exemplo, já existem evidências científicas que mostram que o campo da visão é o campo mais disputado na hora de construir marca, o campo da audição também, por uma questão de poluição sonora quase, a gente está sendo impactado todos os dias pelo áudio, mas quando a gente vai para olfato, tato, paladar, a gente consegue criar 3, 4 vezes mais fixação e pregnância de mensagem, por exemplo. Isso já foi testado e randomizado, já foram feitos testes com célula controle, a célula teste também, já foram feitos diversos estudos. Então, não adianta a gente começar a falar que branding, ele tem essas mesmas características, porque a gente escuta isso do cliente. Eu vou fazer uma estratégia de branding, mas assim, não sei como vai ser, né? Eu vou ver isso aqui daqui só um ano. Nossa, eu tô fazendo uma estratégia agora, eu coloquei milhões, mas eu não sei se exatamente tá funcionando. Eu não tenho ideia se realmente eu tô construindo a marca pro lugar onde eu gostaria ou os atributos que eu gostaria de construir. E esse é o primeiro ponto. Já existem métodos de mensuração de branding. Na verdade, já existem há muito tempo. Já falei isso mais uma vez, vou falar outra vez e vou continuar dizendo até vocês que estão aqui, que estão encaminhando para o chefe de vocês, escuta esse episódio e comece a acreditar. Mensuração de marca, mensuração dos esforços de marca, teste de comunicação, teste de reação a um filme, a um vídeo publicitário, teste de key visual, testes de mensagem, todos eles podem ser mensurados. Todos eles podem ser construídos para entender a eficácia daquela mensagem. Já existe um ambiente com pesquisa. A gente já tem isso há muito tempo. A questão é que a gente tem marketing, diretores ou quem seja que não estão dispostos a pagar o quanto custa. Este é o grande ponto. Simples assim. Pesquisa de marca já existe. Eu já trabalhei em várias empresas que faziam pesquisa de marca, que eram multinacionais ou nacionais, que investiram em marca, em pesquisa principalmente. E a gente conseguiu prever quase todos os resultados que a gente teria de campanha para frente. A gente já testou filme publicitário que não construía para marca, a gente já testou mensagem que não era entendida, a gente já testou nome de produto que o consumidor não entendia o que significava, a gente já entendeu cores, sentimentos, a gente já entendeu muita coisa. O primeiro ponto para refutar aqui, né, que branding é uma pseudociência, é que não, a gente já tem ferramentas suficientes para medir. A gente tem ferramentas incríveis que são rodadas geralmente como pesquisa antes de uma campanha de comunicação, 6 meses depois, pós-campanha de comunicação. Você pode fazer esse tracking mensal, você pode simplesmente criar um visual e construir uma metodologia para testar se essa mudança de key visual faz sentido ou não. Eu vou dar um exemplo que a gente fez lá na Galileu para um cliente global. Pra gente, assim, virou case e tá sendo legal. Isso virou um produto dentro da Galileu, uma metodologia proprietária. A gente rodou 2 pesquisas. A gente tinha um cliente que nos procurou para fazer um reposicionamento de marca completo, incluindo a sua expressão visual, já que ela está se reposicionando também, em que a gente tinha uma única preocupação do cliente. Ele não tinha a garantia de que, saindo do primeiro versão do posicionamento, que é a atual, indo para uma segunda,
se esta segunda seria mais efetiva, mais eficaz do que a primeira. Um grande resumo, o cliente tinha medo de mexer no time que estava ganhando. A marca dele estava com problemas? Estava, porque ela era inconsistente globalmente. Então cada país falava de uma mensagem, cada país trabalhava a cor de um jeito, e isso não criava consistência e, consequentemente, dificultava o reconhecimento de marca global, dificultava uma efetividade do ponto de vista de custo. Então cada país tinha sua agência, cada país tinha o seu designer, não tinha um material que era único, global e consistente, também reduzindo o custo. E você tem uma construção de marca e uma percepção de marca completamente distinta em cada país que você teria atuação lá. O problema da marca era esse. A gente tinha que criar um posicionamento único que gerasse diferenciação para o mercado. E, na sequência, eu precisava ter uma expressão de marca, tanto verbal quanto visual, de posicionamento, que fosse exatamente igual em todo mundo, com suas adaptações locais, claro, em relação às atividades, em relação aos táticos, em relação à forma de escrever, mas a plataforma de marca ser igual. A gente rodou 2 pesquisas, uma pesquisa de performance, uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa para entender o impacto da mudança de um KV para um outro. O KV, para quem está ouvindo a primeira vez essa sigla, se chama Key Visual, que é justamente o esquema visual que você tem, né? Que é como se fosse uma prancheta, em que você tem como a marca deve se comunicar visualmente, verbalmente, como uma referência. Eu não vou chamar de template porque ele não é uma coisa que você substitui e coloca lá, mas ele é uma referência, é como se fosse uma peça que você cria, um anúncio de revista, digamos assim, e que ele é a base de toda a sua derivação de peças. Fazendo esse adendo, a gente fez um teste, a gente entendeu com o consumidor, tanto na parte de performance quanto na quantitativa e qualitativa, o impacto da construção ou desconstrução de atributos. E a gente conseguiu ver, inclusive, que dentro das 2 opções que a Galileo Branding apresentou, uma delas não mudava nenhum ponteiro em relação a alguns atributos que o atual já construía. Então pensa que você tem lá um atributo de transparência. O consumidor avaliou KV1, KV2, KV3. O KV1, ele deu lá a nota, ela vira o baseline, ou seja, ela vira a nota de base, e depois a gente calcula o que a gente chama de uplift ou o downlift. O uplift é quando eu comparo um com o outro e vejo que as notas do segundo foram maiores que a primeira, eu tive um uplift, ou seja, a mesma pessoa vendo 2 peças que têm a mesma mensagem, mas visuais diferentes, construiu determinado atributo mais olhando essa peça do que olhando a anterior. Então a gente tem o uplift. E a gente tem um no-lift, que é basicamente as notas foram iguais, elas se repetiram. Então a pessoa foi lá de 0 a 10 o quanto ela acredita que essa peça transmite determinado atributo. Ela votou 7. A gente mostrou o visual 2, ela votou 7 também. Mostrou o visual 3, ela votou 7 também. Então a gente não teve lift. Ou seja, a gente conseguiu medir a eficácia de fazer uma transformação do ponto de vista da expressão de marca para entender se faria sentido até um trabalho consultivo. E isso depõe, inclusive, se por acaso não fizer sentido, se desconstruísse os atributos ou se não mudasse ponteiro nenhum, isso depõe, inclusive, contra o próprio trabalho da consultoria, né? Seria contrário se a gente apresentasse um KV, um posicionamento novo, expressão de marca nova, um atributo novo, tom de voz, tudo novo, e no final das contas a gente tivesse no lift, o nosso trabalho, o meu trabalho da consultoria, nosso, porque a gente tem um time, ele seria em vão, ele seria inválido e provavelmente ele seria zero embasado realmente numa metodologia que funcionasse. Porque como é que você constrói toda uma estratégia, você vai lá e apresenta para o consumidor final e ele não enxerga diferença nenhuma. Então significa que a nossa execução teria sido ruim. Não foi o caso dessa empresa que a gente trabalhou. A gente conseguiu mensurar o atual, a versão 1 e a versão 2, e a gente teve alguns descobrimentos. O primeiro é que a versão 1, ela performava muito melhor do que a versão atual, em diversos atributos, ela crescia em todos os atributos pela mudança, onde a gente tinha visualmente falando. E quando a gente foi pro KV2, dentro de uma lista de 8 atributos, ela performava bem em 5, ou seja, tinha uplift, e 3 ela tinha no lift. Nossa, quer dizer que todo o que vejo que tem no lift a gente tem que jogar fora? Não, esse daqui tinha um uplift em 5 atributos, mas não em 3. Só que os 3 que a gente gostaria que ela tivesse uplift eram 3 muito importantes para a estratégia. Então, basicamente, a gente saiu dessa opção do KV2, a gente falou, cara, não vamos trabalhar. Ele cresce em alguns atributos que são importantes, mas não nos mais importantes pra gente. Então, vamos ficar com o KV1. A gente testou no Brasil, a gente testou no México, e a gente teve resultados bem similares no Brasil e no México, com a mesma metodologia, adicionando apenas o idioma de espanhol nas mensagens que a gente tinha, mas era uma tradução, e a metodologia de pesquisa era exatamente a mesma. A maneira como ela responderia teria que ser igual. E a gente viu o uplift entre países, inclusive. Essa peça aqui no Brasil performou bem no atributo de segurança em 4 pontos percentuais a mais. Já no México só pontuou 2% a mais, 2 pontos percentuais a mais. Então você fala, beleza, tem características culturais, talvez o consumidor não tenha se identificado com a foto que a gente usou, era uma foto de um banco de imagens brasileiro, e aí a gente teria que ter feito com um banco de imagens mexicano, por exemplo. Então a gente conseguiu entender 100% a mudança de um aspecto visual e de mensagem, o quanto isso impactaria a construção de marca ou não. Então não dá pra gente caracterizar e colocar branding numa caixa de pseudociência, quando na realidade a gente já tem todas as ferramentas disponíveis. A questão é que a empresa não tenha o letramento pra saber que essas ferramentas existem,
existem. Depois ela não tem um letramento para interpretar os resultados disso. E a gente não tem um letramento também para trazer isso para a prática. Ou seja, quando eu olho para uma pesquisa, eu sei ler a pesquisa, eu consigo transformar aquele dado em um insight e esse insight gera uma ação. Boa parte dos profissionais, principalmente aqueles que ainda não tiveram contato com pesquisa, por exemplo, acabam travando. Porque é um monte de dado, você recebe um PDF com 90 páginas, com um monte de dado que você precisa ter a capacidade analítica de olhar para o dado e conseguir enxergar, cruzar referências e principalmente você ter o filtro do que você precisa com aquele dado. Por exemplo, a gente trabalhou com uma imobiliária que ela tinha um objetivo também de reposicionar, ela precisava ter um top of mind melhor, ela tinha perdido alguns postos de top of mind, ela era o número 1, né, de fato, o top of mind dentro daquela cidade que ela atuava, e alguns anos depois, a concorrência chegou, fez um excelente trabalho de comunicação, ela saiu do 1 para o 5º lugar e ela queria retomar esse primeiro lugar. Quando a gente fez a pesquisa, a gente entendeu que a marca estava em 5º lugar, e aí as pessoas falam, nossa, mas tá em 5º lugar, cara, não tem como, a gente era a primeira até um dia desse, etc, etc, etc. O que a gente tem como trabalho? Formular as hipóteses. Será que a marca ela perdeu força? Vamos olhar os investimentos de comunicação, quanto foi gasto em 19, 20, 21, 22, 23? Decresceu, aumentou, ficou igual? Ah, essa marca ela era muito famosa, legal, ela sempre teve muita força, a gente tem clientes que compram, tadarará. Faz o seguinte na pesquisa, recorta o top of mind baseado em grupo de idade, 18 a 25, 26 a 31, começa a enxergar e aí a gente começa a ver algumas diferenças. A capacidade de você olhar para tudo isso, pedir as coisas certas e cruzar as referências certas, faz com que você tenha insights que derivam em ações. Não ter o letramento sobre isso faz com que você continue nesse marketing da pseudociência, nesse branding da pseudociência mesmo. Que é, eu nunca fiz uma pesquisa, eu não sei como fazer, não tenho dinheiro para fazer, não quero gastar com isso, mas eu quero que branding comprove resultado, eu quero que branding traga vendas, eu quero que branding traga um monte de coisa. Quando na realidade, em qualquer outra disciplina dentro da empresa que tem ferramentas de trabalho, conseguem dizer o que você precisa ajustar, conseguem dizer o que você precisa adicionar na estratégia. Quando a gente olha para o setor de operações dentro de uma empresa, tem dado para tudo. Na 99 a gente tinha muito isso. Tem o dado das pessoas que abriram o app, quanto tempo elas ficaram na tela, quando elas colocam o destino que elas querem ir, o quanto tempo elas ficam e desistem, quanto tempo elas ficam e vão. Com tudo isso na mão, você pega um estrategista e fala, olha, vamos mudar isso aqui de lugar, vamos trazer o preço para maior, vamos oferecer um cupom aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você consegue ter uma série de iniciativas. E aí, quando você faz uma campanha em branding e não dá certo, aí você fala, tá vendo, o branding não dá certo. Se eu tivesse a ferramenta contratada pré-campanha ou durante a campanha, eu teria tempo hábil para falar, isso aqui tem que trocar. Essa cor tá construindo pro meu concorrente, o consumidor não tá enxergando que sou eu. Esta mensagem aqui não tem o efeito desejado, ela não consegue traduzir o que eu preciso, o consumidor não tá entendendo. O nome desse produto aqui é confuso, as pessoas não conseguem falar o nome do produto. Por isso que elas não conseguem recomendar para alguém porque elas falam errado. Por exemplo, tudo isso que eu tô dizendo aqui como input, existem ferramentas para você chegar nesses inputs. E aí o que a gente vê hoje é um marketing ultrapassado, uma estratégia de marca defasada, que continua repetindo mensagens que a gente não quer ouvir como consumidor, gastando dinheiro em canais que a gente não está presente, fazendo ações e ativações que não constroem nada para a marca e no final a culpa é do brand. No final a culpa é do time que não conseguiu traduzir bem, que não teve criatividade suficiente, que não soube usar bem a verba, que fez aquela parceria, aquela collab que veio direto do dono e aquela collab foi mal sucedida, e aí a pessoa não entende por que foi, já que ela tá fazendo com todo mundo, então por que com a gente seria diferente? E aí começam a dar espaço para essas hipóteses fundamentadas em pseudociência, que aí volta toda aquela história que é, eu faço tudo isso, não surte efeito, e aí, tá vendo? Isso aqui eu não tenho nem como saber se deu efeito ou não. Eu só vi que não teve vendas. Tá vendo essa mensagem aqui? As pessoas não estão dizendo isso. Não caiu na boca do povo. Tá, mas que boca do povo? Que povo é esse? Fiz uma reunião ontem com um cliente muito legal. É um cliente que a gente está prospectando para trazer para consultoria. E aí ele falou uma frase que eu achei muito legal. A nossa marca nasceu com esse segmento e as pessoas, todo mundo, a frase faz assim, todo mundo associa a gente a isto aqui, a esta categoria. Só que a gente cresceu, tem múltiplas categorias na empresa e no final das contas, as pessoas não sabem que a gente tem as outras. Legal. Qual a métrica que ele está usando de não saber que tem as outras? Porque no final das contas ele está olhando para vendas e vende a unidade de negócio que mais vende e as que menos vende. Para dizer, essa aqui ninguém sabe, essa aqui todo mundo sabe, essa aqui caiu na boca do povo ou não. A única métrica. Só que ele deixa de entender quem é todo mundo. Segundo, quanto todo mundo significa. Todo mundo é 100%? O Brasil inteiro conhece a sua marca. O público que você está querendo buscar sabe que você existe. Que número você tem para me dar se você nunca fez uma pesquisa? Mas tá todo mundo associando a gente com tal categoria. Como que você pode afirmar e inferir isso? Baseado em quê? Baseado porque todo mundo procura só essa categoria, as outras não estão vendendo. É essa afirmação. E aí, de novo, quando você não tem a ferramenta
o conhecimento justamente teórico, você esquece de fazer as perguntas certas, que é: e se as pessoas conhecerem as outras unidades de negócio, mas elas acharem ruim e não quiserem fazer relacionamento com você e preferem de outra marca? E se essa marca, todas as submarcas são conhecidas, mas no final das contas as pessoas não consideram essa marca? A gente tem que ter dado para dizer isso. E claro, quando a gente não faz pesquisa, quando a gente não tem a cultura de pesquisa dentro da empresa, quando a gente não tem a verba, é super normal, gente. Eu tô dando esse exemplo aqui, não é uma crítica ao cliente, porque o cliente tá começando a entender agora a necessidade que ele tem de realizar uma pesquisa para entender a força que a marca dele tem. Mas é muito fácil a gente dentro de um lugar, né, as pessoas dentro de um lugar, dentro de uma empresa, olharem para isso e começarem a fazer essas inferências com base em nada, né? Ou com base apenas numa métrica que não é a direta. Porque assim, as outras unidades de negócio não vendem tanto quanto essa. Logo, essa é mais desconhecida, a outra é mais conhecida. Será? Não, a gente pode ter um caminho enorme que é: não, as pessoas conhecem, elas só não querem comprar, porque elas não gostam de determinadas características do seu produto. Não, elas conhecem, mas elas conhecem só na região de São Paulo. Fora de São Paulo, vocês nunca fizeram comunicação, vocês não conhecem. Mas aqui todo mundo associa a gente a tal coisa. Mas será que no Nordeste todo mundo associa também? Vocês entendem que a gente começa a ter nuance? E essas nuances vão mostrar caminhos infinitos pra gente trabalhar. Então, eu quis trazer esses exemplos de teste de KV, de entender a percepção de marca, consideração awareness, atributo e tudo mais, pra mostrar que não tem como chamar branding de pseudociência. A questão, e até eu anotei aqui, é que a gente tá querendo trazer branding pra uma ciência exata. A gente tá querendo fazer com que ela seja 1 mais 1 igual a 2. Eu boto R$1, volta 1. Eu invisto no Big Brother e eu tenho que triplicar as minhas vendas por causa da audiência. Eu quero ter um funil de conversão de 20%. Então, todo mundo que assiste o programa, 20 milhões de pessoas, 20% precisa comprar, porque essa é uma métrica histórica. O que a gente tem que lembrar é que ela não é uma ciência exata, como física, biologia também, que você consegue replicar estudos. Você pega lá o coelho e faz um monte de teste. Não faça um teste animal, mas eu tô dando um exemplo aqui como era feito, para você conseguir, de fato, entender se o efeito daquele cosmético, sei lá, ele é igual em todos ou não, se um tem uma diferença, outro não. Você observa isso. A questão é que branding tem uma disciplina estratégica e criativa. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem uma disciplina estratégica e criativa. E como eu falei no começo do episódio, branding, ele bebe de lugares como teoria do comportamento do consumidor, design, psicologia, sociologia, antropologia, comportamento de consumo. E essas áreas podem envolver aspectos subjetivos, mas elas também são áreas amplamente estudadas. A gente tem evidências. Quando a gente estuda a relação de consumidor e marca na antropologia, na sociologia, como as marcas representam o indivíduo, o eu e etc. Tem inúmeros estudos que a gente comprova essa ciência de fato. O que a gente tem de benefícios, né, quando a gente fala? Então, se branding não é uma pseudociência, se ele é uma ciência estratégica e criativa, baseada em ciências que têm evidências científicas, a gente tem teorias consolidadas, então, como base, psicologia, percepção de valor, construção, reputação, design, etc. A gente tem uma evidência empírica também, com resultados que podem ser medidos, como aumento de vendas, crescimento de valor de marca, percepção do consumidor, associação com atributo e tantos outros. Branding passa por revisão e ajuste contínuo, então a gente está sempre olhando o feedback do consumidor e ajustando estratégia, ajustando mensagem, ajustando expressão para trazer o resultado que a gente precisa. A gente tem focos em resultados concretos, ou seja, lealdade de marca, recompra, preferência. A gente sabe como medir isso e a gente consegue ver isso na prática. E a gente tem basicamente também a validação de mercado, que é o mercado real mesmo. Quando a gente coloca a estratégia na rua e a marca explode, a gente consegue ver uma evidência clara numa relação entre a estratégia foi acertada, logo o resultado de vendas veio, de lealdade, de percepção, de preferência e tudo mais. Diferente da pseudociência, que o mercado não valida nada. A pseudociência, ela simplesmente vai lá, joga, você tem ali uma sensação de, cara, é isso, funciona realmente, mas assim, o que comprova que funciona pra mim e pro resto do Brasil de maneira igual? Na astrologia, por exemplo, a gente não tem isso. E é muito difícil, né? Porque as pessoas, quando a gente fala de pseudociência, tem uma série de coisas que são consideradas pseudociência. A astrologia é uma delas, o estudo dos astros. Não tem nenhuma evidência científica que o dia que você nasceu, a hora, o momento, o lugar, a posição das estrelas influenciou, a posição dos astros, etc., influenciou na maneira da sua personalidade. Não tem uma evidência. Mas quando você começa a estudar, começa a ler, e você começa a olhar os seus comportamentos e dos seus pares, você fala, nossa, não é que todo sagitariano é assim? Não é que todos eles gostam de viajar? Não é que todos eles são bicho solto? Não é que todos eles falam as coisas na cara? Nossa, todo sagitariano tem essa característica. Legal, ao nosso redor, temos sim essas características, mas não tem uma evidência científica que comprove. Pode ser o mais próximo da realidade. Você pode falar, cara, realmente todo sagitariano é assim. Eu sou sagitariano, inclusive. Mas, cientificamente, comprovadamente, pegando todos os sagitarianos do Brasil, colocando eles pra fazer um teste, um ensaio, etc., a gente não consegue ter resultados iguais, replicáveis, etc., em todo mundo. Então não tem como dizer que, de fato, ela tem uma evidência científica.
E aí, cada um segue acreditando ou não. Agora, dizer que branding é exatamente ou está no mesmo patamar que a astrologia, aí é forçar demais. Então, cidadãos, eu queria fechar esse episódio, e eu acho que esse episódio, como alguns outros aqui no podcast, ele tem o intuito de ser um episódio ferramenta. O que isso quer dizer? É um episódio em que você tá ouvindo, você que é cidadão, que já trabalha com marketing, comunicação e tal, tá cansado de ouvir tudo aquilo que eu já falei aqui, os argumentos que eu trouxe aqui, tudo, mas esse é um episódio que você vai ouvir, primeiro, para reforçar a sua crença, segundo, para revisar algum ponto, caso você tenha ouvido um argumento diferente que você tem hoje aqui, que você fala, nossa, isso aqui eu não tinha parado para pensar. E esse 3 é você pegar esse episódio e mandar pro seu chefe e pedir para ele ouvir. E é por isso que eu falo de um episódio de ferramenta, porque de alguma maneira é uma pessoa que não está dentro da sua organização falando. É um expert que tem mais de 14 anos de experiência, que já trabalhou com um monte de marca, que já viu a evidência dessas marcas crescerem, não precisa nem falar de 99, Core e tudo mais, essas startups que viraram bilionárias. Eu fiz parte desse processo. Eu fiz parte do processo de construção de marca. Eu vi na prática. Eu vi a 99 sair e crescer 6 vezes mais. Eu vi durante a campanha que foi realizada durante 6 meses. É um esforço conjunto, a empresa inteira trabalhou, claro, mas a gente consegue ver uma correlação muito forte dos lugares, inclusive, que a gente fez como praça teste, né, a celular controle a praça teste, em cidades que não tiveram a campanha, que a gente isolou a campanha, são cidades que não performaram igual ao resto do Brasil, ou com a sua cidade espelho, né? A gente também fez esse teste, a gente pegou uma cidade que tinha um comportamento bem parecido com a outra, a gente rodou campanha em uma, não rodou em outra, e viu o comportamento de pedidos de corrida, por exemplo. E nas cidades que não tinham campanha, a gente viu um comportamento infinitamente inferior ao que a gente via nas cidades com campanha. Então a gente conseguiu comprovar 100% que a estratégia de branding também, aliada à estratégia de vendas, operações e tudo mais, fez sentido. Nas cidades, inclusive, que a gente testou o controle e a praça espelho ali, a gente só tirou branding. Continuou fazendo as estratégias de vendas, de operações, de desconto, de tudo, mas os lugares que tinham estratégia de branding performavam melhores do que os lugares que não tinham. Então, assim, usa esse episódio, manda pro seu chefe, manda pro empreendedor que você tá atendendo, que se você tá construindo marca de maneira autônoma, você tá atendendo como um freelancer, um consultor, um empreendedor, manda pra ele. Se você tá criando a sua própria marca e tá meio perdido na maneira como vai definir, mesma coisa. Escuta esse episódio com carinho, com calma. E pra fechar, eu gosto sempre de lembrar que tudo, no final das contas, passa por educação, letramento. Eu não posso definir uma estratégia de branding se eu não sei fazer uma estratégia de branding. Eu não posso definir as métricas corretas de mensuração se eu não sei o que é uma mensuração. Eu não posso dizer que funciona ou não funciona se eu não tenho uma pesquisa pré e pós. Eu não tenho como dizer que uma estratégia ela tá gerando um determinado resultado se eu não sei ler e interpretar uma pesquisa. Então tudo no final do dia, cidadãos, aqui passa por uma questão de você ler, e aqui eu tô dando a sugestão do meu guia, claro, mas você também tem uma série de livros que eu já indiquei muitas vezes, e quem é aluno do BDP Imersão sabe, eu indico vários livros dentro da nossa turma para você começar a estudar mais sobre isso, porque só assim você vai ter argumento suficiente, você vai ter conhecimento suficiente e vai ter um lugar para colocar insights em prática onde você cruza o que você aprendeu de estratégia, de pesquisa, de mensuração. Coloca isso tudo para ser cruzado e aí sim você tem uma estratégia forte e uma estratégia embasada em métodos científicos que já foram testados e você tem argumento para conversar com o seu chefe. Você tem argumento para conversar com esse empreendedor que você está atendendo, freelancer. Eu tenho argumento para conversar com o multinacional que a gente trabalha. A educação ela é super importante, é por isso que eu me uni muito à SPM. Porque a minha tentativa nesse movimento era trazer justamente seriedade, credibilidade, respeito, robustez para a disciplina que ainda hoje é vista de uma maneira muito, muito pseudocientífica. E um caminho para a gente quebrar a pseudociência é quando a gente se une ao acadêmico, quando a gente está junto com a instituição de ensino, que também usa de referências, que também usa de autores, que também usa de método. Então, a parceria com a SPM veio para trazer para o BDP Imersão e para o mercado brasileiro. Não necessariamente uma evidência científica, mas ela veio para mostrar para o mercado que olha, existe um curso que está aliado à universidade, que tem um professor, que tem alguns professores convidados que vão dar aula, que estão usando cases reais, experiências empíricas, testes de mercado, evidências científicas, e este curso está sendo propagado e amplificado por uma universidade como a SPM. Esse foi o meu movimento, essa foi a minha tentativa de mostrar a essas pessoas que ainda acreditam que branding é algo supérfluo, que você não precisa fazer, que é só custo, que é um brilho, que é um verniz, que não dá resultado nenhum. Quando eu me uno ao acadêmico com uma instituição séria de respeito, eu deixo de ser um curso livre, né, de alguém que tenta desmerecer e falar, é um menino lá que cria conteúdo na internet, tem um curso dele, e a gente agora passa a ter esse mesmo menino, cria conteúdo na internet, tem um curso dele, tem 14 anos de experiência, ajudou um monte de marca, agora na consultoria há 4 anos ajudando um monte de outras marcas, e uma universidade por trás,
com professores também, com certificação, com tudo aquilo, pra mostrar que a gente tem uma disciplina que é séria. Beleza? Fiz esse jabazinho no final, então sim, se você precisa e você entende que você sabe pouco, saber pouco vai ser um problema pra você defender as suas estratégias de branding aí dentro. Vai ser difícil você defender uma promoção, vai ser difícil você defender um mérito, justamente porque na hora que o seu chefe te trucar de volta e falar, mas me mostra como você vai medir, mas me mostra como que você tá baseado, mas me mostra dados que comprovam o que você tá falando, você dá um a tela azul, e aí o seu chefe fala, tá vendo? Pseudociência. Então acesse galileonogueira.com/bdp e garanta sua vaga, 39 vagas. E se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas, encaminhar para pelo menos 3 amigos, porque o seu passaporte, meu bem, de cidadão da Galileia será bloqueado, você será procurado pela Interpol, seu visto será cancelado e você não acessará nenhum conteúdo meu se você não mandar para pelo menos 3 amigos, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileoNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.